Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Nacional Gest, O Seguro Morreu de Velho. Hoje temos connosco um convidado muito especial, um agente da Nacional Gest, Luís Arjuna. Luís, quem é o Luís Arjuna? Olá, Rui, muito obrigado pelo convite, é um enorme gosto. Obrigado nós. Luís Arjuna, neste caso, será uma pessoa que começou a trabalhar nos seguros em 2013, que tem imensos gostos em diversas áreas, nomeadamente na área comercial, mas que escolheu há muitos anos iniciar esta aventura que é a área seguradora, ou neste caso, como agente. E como é que surgiram os seguros na tua vida? Conta-me. Começou com uma questão muito simples, que era a diferenciação numa área comercial em que tu tens a possibilidade de ter um rendimento na qual se circunscreve àquele momento do fecho da venda e nunca mais vais ter nenhum proveito para além desse. E eu pretendia, a uma certa fase, o meu objetivo era a longo prazo ter uma forma de rendimento que me possibilitasse garantir uma carteira que, passado 20 anos, vamos imaginar, me permitisse viver de uma forma mais tranquila e que a longo prazo... Pelo efeito de carteira que gera exatamente. O seguro. E isso fez com que eu tentasse arranjar uma solução. Portanto, conheci uma pessoa que me apresentou o projeto de gestor de seguros da Tranquilidade e na altura foi a porta inicial e a forma de começar na área dos seguros que me pareceu a melhor solução. Ok, e hoje ser agente de seguros é muito diferente do que era em 2013 quando começaste? Sim, eu acho que a principal diferença que eu sinto, tendo em conta a forma como eu estou no mercado, face ao que era em 2013, eu acho que há duas diferenças substanciais. A primeira é que o cliente cada vez mais pretende respostas de uma forma muito imediata, de uma forma... coloca-nos uma pressão na qualidade muito maior e é ao mesmo tempo, na minha opinião, do que sinto um cliente que nos diversos ramos está muito mais informado, tem muito mais noção dos produtos, tem uma maior exigência na qualidade do produto e tem noções de várias miudezas que é necessário ter a quando da subscrição, e isso é bom porque a nós, mediação, obriga-nos também a ter um tipo de acompanhamento com mais qualidade e mais bem informado, profissional, claro. Muito mais profissional. Acho que em termos práticos estas serão as duas grandes diferenças, isto é, uma exigência enorme, pressão para respostas mais rápidas e um cliente... E a relação com o cliente alterou-se ao longo destes anos? A forma como nos relacionamos com o cliente, na tua opinião? Na minha forma particular de ter iniciado a área, a forma de mediação de seguros, não senti que fosse, apenas mudaram os canais. Eu iniciei a mediação e a procura de clientes através de canais digitais, isto é, eu... Desde cedo, devido à minha circunstância profissional, a única forma que eu tinha de conseguir arranjar novos clientes era através dos canais digitais. Na altura, a forma que tínhamos era o Messenger do Facebook. Em 2013 seria a ferramenta mais fácil que existia para bater em algumas portas de clientes para começar a conseguir comunicar com eles. Hoje em dia, a grande diferença é que os canais mudaram, nomeadamente, neste caso, o canal preferencial será o WhatsApp, Telegram e o Gmail, como forma de comunicação. Mas para além desse tipo específico de canal de comunicação, acha que temos, claro, em termos dessas ferramentas, muito mais automatismos que nos permitem uma qualidade de serviço com mais brio. E essas ferramentas já trazias da tua antiga profissão? Porque antigamente também eras comercial, não é? Certo. Não, à medida que me fui profissionalizando na área de seguros e à medida que fui também desenvolvendo as minhas capacidades com essas ferramentas, fui tentando tirar o melhor partido delas mesmo para conseguir optimizar a experiência do cliente. Eu penso que o cliente pretende, acima de tudo, é uma relação próxima, mas também ao mesmo tempo profissional. Então é muito importante que consigamos fazer com que, independentemente de ser um atendimento presencial ou não, mas que o cliente sinta que estamos ali próximos e rápidos,
mas ao mesmo tempo que haja uma demonstração de profissionalismo quando ele nos contacta. Certo. Falaste na experiência de cliente, que é um tema que está em cima da mesa hoje em dia, como Cada é vez óbvio, mais. não é? Como é que tu te preparas, enquanto agente da Nacional Gest, para abordar um cliente novo ou para manter uma relação com os clientes atuais? Do ponto de vista da experiência de cliente que queres proporcionar, como é óbvio. Hoje em dia, o principal fator que eu sinto que o cliente tem como primordial é o facto de realmente sermos rápidos na resposta. Isto faz com que para mim, enquanto mediador, enquanto agente, seja mais importante, mais do que um horário, ter a disponibilidade dentro do que é sano e do que é mentalmente possível, mas respondermos de uma forma imediata ao cliente. O cliente, ao sentir que tem esta resposta imediata, sente automaticamente uma proximidade e sente automaticamente que, ok, esta pessoa está aqui para mim, esta pessoa não só no momento, se calhar, de subscrição, mas no momento também de sinistro ou outro tipo de questões, vai estar aqui para mim, e isso é muito importante junto dos clientes. Por isso, esta disponibilidade que eu considero, para mim, como substancial e como primordial junto do cliente, para mim é algo que faz a diferença. Isto faz, claro, que se calhar não começo a trabalhar às 8 da manhã ou às 9 da manhã, mas também ao mesmo tempo, se calhar às 11 da noite, meia-noite, estou a responder a clientes e a fazer simulações. Isso. E a proporcionar uma boa experiência de cliente, não é? Exatamente. Ok, boa. Luís, há bocado falavas no tema da digitalização e das ferramentas que utilizas. Coincidiu uma situação que foi à escala global, que foi a pandemia, não é? Em 2020, coincidiu com a tua entrada na Nacional Gest. Exatamente. Ou seja, tu entras em fevereiro na Nacional Gest e em março confinámos. Exatamente. Estavas preparado para isto? As ferramentas digitais ajudaram-te? As ferramentas digitais foram absurdamente importantes para mim. Eu nunca iria imaginar, isto só para fazer também aqui um parênteses, eu lamento imenso, e como é óbvio, é catastrófico tudo o que aconteceu. No entanto, para mim, o confinamento e o Covid, na altura, acabou por ser um momento de crescimento exponencial, porque coincidiu então a entrada em fevereiro, como referiste, e em março confinamos, e o que aconteceu é, o cliente está em casa, o cliente tem tempo, o cliente tem disponibilidade para me contactar e para eu o contactar, e o que acontece é, como ele está em casa, ele vai-me responder a tudo. Todos os elementos que forem necessários ele vai dar-me, e isso vai fazer com que, se eu já tiver uma comunicação maioritariamente digital com ele, vai fazer com que isto seja muito mais fluido, e para ele é bom porque tem as suas questões e todas as pedrinhas que poderia haver ali na engrenagem para se fazer o que ele pretenderia, e para eu também sugerir, por vezes, produtos que podem ser interessantes para ele, e facilita também todo o processo de subscrição para que ele decorra de uma forma fluida. E como é que tu vês o próximo passo do contacto com o cliente? Ou seja, a digitalização é fundamental. As ferramentas que nós temos na Nacional Gest para atrair, captar os nossos clientes, para manter os nossos clientes, são uma peça também muito importante na relação que temos com os nossos clientes. Mas como é que tu vês a nossa relação com os clientes amanhã? Eu continuo a considerar que o elemento humano é um elemento com uma importância inquestionável. O cliente ainda hoje considera e sente, apesar de certo tipo de apelos automatizados para que ele vá para o tipo de canais, mas a verdade é que ainda hoje o papel humano junto do cliente é muito importante. E isso significa que o cliente gosta de ser acompanhado e saber que a pessoa que está deste lado o vai efetivamente aconselhar e olhar por ele da melhor forma, e para além disso não é só pela escolha, mesmo quando estamos a falar de um sinistro, quando estamos a falar de dúvidas que possam existir durante o período que tenha seguro, e é importante sentir que está acompanhado, sentir que está amparado, não por uma máquina apenas, isto é, eu tenho, como é óbvio, dentro do WhatsApp, por exemplo, uma mensagem de boas-vindas, tenho
tenho mensagem de ausência, tenho tudo, por exemplo, tenho prompts em que se o cliente me pedir uma cotação, eu já tenho os elementos todos prontos para saber quais são as questões que tenho que fazer para colocar, porque assim estou a ganhar tempo, mas o resto é sempre numa lógica de ser humano. E eu acho que a parte humana não vai desaparecer. O que vai existir sempre é mais automatismo e rapidez na componente de simulação. O que vai existir é uma experiência no sinistro cada vez mais rápida e ágil. O que vai existir é uma peritagem também imediatamente mais rápida e ágil. E acho que esse tipo de componentes, isto é, a experiência no sinistro vai ser mais rápida e fluida. Uma experiência numa simulação, numa escolha de um produto vai ser cada vez mais rápida. Tudo isso sim vai automatizar e ser mais eficiente. Mas a componente humana é imprescindível junto do cliente. Essa vai estar lá sempre, não é? Sempre. Luís, e tenho uma curiosidade. Como é que tu te motivas todos os dias para conseguir fazer o trabalho excelente que fazes? A motivação vem pelo facto também de sentir ao mesmo tempo uma satisfação da parte do cliente. Quando tu diariamente consegues corresponder ao que o cliente te pede, tu sentes, como é óbvio, satisfeito porque conseguiste corresponder. É óbvio que também, não vou estar aqui com eufemismos e com outro tipo de prerrogativas, que eu também quero ser bem sucedido e atingir as metas que eu próprio me coloco. Eu tenho a perfeita noção que é difícil o facto de trabalhar enquanto agente, isto é, sem horário de trabalho, sem ninguém como se diz na gíria, a mandar em mim, não é? Isto é, tem que ser, eu sou o meu próprio patrão, eu sou o meu próprio líder. É isso que é difícil todos os dias, não é? Claro, isto é, há alguns elementos aqui que são importantes ter, disciplina, pelo menos em ter aqui alguns horários que são necessários cumprir, ter aqui alguma lógica de não deixar acumular trabalho. E eu, como estava a dizer, prefiro, quando me aparece trabalho, resolvê-lo de imediato e não deixar para o dia a seguir. Por isso é que prefiro fazer, se calhar, uma simulação às 11 da noite e não ter que acordar de manhã e ter esse tipo de trabalho acumulado. Mas isso sou eu que faço a minha gestão dessa forma. Mas sim, acho que havendo alguma metodologia, a motivação, os resultados que vão aparecendo tornam tudo mais facilitado. Ok. E quando aceitaste o desafio de ser agente nacional Gestos, tiveste que fazer aqui algum estudo económico ou tu acreditaste no processo? Acreditaste naquilo que é o projeto da Nacional Gesto? Olha, é uma boa pergunta e o que eu posso transmitir é que é normal quando estamos no início a ponderar isto. Eu falei na altura com o João, o que eu para mim hoje chamo na brincadeira o Santo João, porque o que aconteceu foi uma primeira abordagem em que falamos, foi-me apresentada as vantagens, que são muitas, mas a questão aqui que se colocou inicialmente para mim, dentro de mim, era uma questão que acaba por ser mais egocêntrica, que é o facto de tu, estás habituado a estar dentro de uma companhia como exclusivo e seres, no meu caso, o Luís Arjuna, que está dentro da tranquilidade e que ganha os meus prémios na tranquilidade, que tenho a minha exposição mediática dentro da tranquilidade, apesar do tamanho, em termos de carteira, ser muito mais reduzida. Mas a questão é deixar essa parte de lado e perceber quais são os ganhos que na altura o João, por exemplo, me prometeu. E cumpriu, Luís? Na verdade ele não cumpriu o que me prometeu, que era o dobro. Tenho que dizer em abono da verdade que neste caso foi o triplo, porque ele me tinha prometido então para um ano e tal. Por isso estou muito satisfeito, como é óbvio, porque a minha expectativa seria, quando ele me disse que era possível dobrar a carteira que eu tinha, eu ri-me, porque não considerava que fosse possível assim em tão pouco tempo. Era o facto de termos acesso a todo o mercado, não é? Portanto, nós, enquanto corretores, trabalhamos com todas as companhias de seguro. Para ti isso é uma mais-valia? Como é que tu vês isso? Esse foi um dos argumentos que o João me colocou na altura e que a Nacional Gesto me colocou à disponibilidade. Foi o facto de e eu percebia isso porque realmente eu, quando trabalhava como exclusivo, eu só tinha aquela seguradora, e tu sentes que não só pelo facto de teres aquela seguradora, mas a verdade é que eu, para além de só ter aquela seguradora, as condições que eu tinha para oferecer ao cliente eram piores que como foram disponibilizadas na própria Nacional Gesto. Isto é, eu, para além de só ter
uma seguradora, as condições que eu tinha na própria seguradora eram piores que a que eu tinha na Nacional Gest. E o que aconteceu automaticamente foi, eu não só passei a ganhar mais negócio na própria seguradora, como eu passei a ganhar muito negócio que até ao momento eu não conseguia ganhar porque não tinha ferramentas para o fazer. E isso reflete-se também depois, naturalmente, na parte financeira, não é? Daí que triplicar foi fácil e, obviamente, claro, em termos de comissões, isso teve um impacto considerável na mudança da minha vida rapidamente. Ok. Luís, e diz-me uma coisa, és presença assídua nas formações Certo. que nós proporcionamos e que temos vindo a desenvolver. Certo. Como é que tu encaras essa ferramenta? A formação para mim é muito importante, é um dos temas que falamos assiduamente e é um dos temas que para mim acaba por ser fundamental porque, e principalmente quando trabalhamos com mais que uma seguradora. É importantíssimo não só conhecer o máximo de produtos de todas as seguradoras, bem, mas acima de tudo também ter a humildade e a consciência de que não só eles vão atualizando, como nós por vezes passamos, lá está, mais de 10, 20, 30 anos a trabalhar nesta área seguradora e há questões que nós por vezes vamos nos esquecendo e que é importante fazer um refresh neste tipo de formações para dizermos, olha, é verdade, este tipo de vantagem, este tipo de especificidade, aquele período de carência existe e há esta metodologia, por isso é muito importante no dia-a-dia este tipo de formações que vamos tendo frequentemente, porque nos ajudam imenso, não só por questões formativas, mas acima de tudo porque saímos da formação também com uma questão muito importante que aconteceu na área de produtos financeiros, que foi com motivação de vender. Porque eu até na área de produtos financeiros não tinha à vontade nenhum, aliás é fácil de ver a minha produção nos anos anteriores, e este ano a produção era zero, já só para que fique claro. E este ano, com as formações que tivemos de produtos financeiros, finalmente senti-me à vontade em promover isto junto dos meus clientes. Porque, acima de tudo, eu gosto, quando estou a falar de alguma coisa, sentir que efetivamente sei do que estou a falar e que tenho consciência do que significam esse tipo de produtos. Por isso, estas formações na área de produtos financeiros, por exemplo, tiveram logo um resultado imediato, que para mim também é altamente satisfatório. Ok. E conhecer outras seguradoras, como temos vindo a fazer. Tivemos recentemente produtos de saúde com temas completamente diferenciadores no mercado. Bastante disruptivo. Exatamente. O que é que tu achaste destas formações de saúde que nós tivemos para estes produtos completamente fora do normal no nosso mercado de trabalho, no nosso mercado de segurador? A questão é essa. A questão é, a área específica de saúde é uma área que está com um nível de mutação em termos de lógica de abordar o mercado bastante transparente, no sentido em que nota-se perfeitamente que há aqui novos players a entrar com novas formas de abordagem, agressivos, e foi importante, e está a ser importante nós termos estas formações neste tipo de área de seguros de saúde destes novos players, porque para além de nos permitirem dar novas soluções a estes clientes, soluções que por vezes não só numa lógica comercial, mas até social, isto é, há seguradoras agora aqui novas que possibilitam colocar uma lógica de componentes, isto é, fora da lógica seguradora, mas como mútua, e que nos permitem dar uma solução que socialmente também é bastante interessante. E é uma responsabilidade nossa enquanto... Exatamente. É uma responsabilidade que nós temos que ter junto das empresas e dos particulares, e este tipo de entrada de novos players e este facto de termos a formação neste tipo de áreas permite-nos estar à vontade para abordar quer o particular, quer as empresas neste tipo de segmentos que são bastante importantes. Sentes-te realizado enquanto agente Nacional Gest? Sinto bastante. A verdade é que a minha vida mudou radicalmente de 2020 para cá. Mudou quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, por inerência. A minha vida em termos qualitativos mudou bastante porque o objetivo que eu tinha para mim conseguir atingir até 2035, até aos meus 50 anos, já o consegui atingir, e por isso, para mim, neste momento, sinto-me bastante realizado pelo facto da Nacional Gest ter-me permitido que esse sonho que eu tinha
ter-me ajudado no dia-a-dia e ter-me facilitado que isso fosse uma realidade. E por isso tem sido, como é óbvio, uma experiência muito boa. Agora, claro, os objetivos que eu próprio me coloco e que a Nacional Gest também me colocam é de conseguir muito mais até aos meus 50 anos. Isso, muito bem. Nacional Gest, o nosso lema, o nosso propósito é proteger pessoas. Como é que tu te identificas com proteger pessoas? Sendo que pessoas, para nós, como sabes, não são só os clientes, são certo. os clientes, são os parceiros, são os stakeholders, portanto, toda a gente. Para mim é bastante importante porque na matriz, como eu sempre encarei a área comercial, apesar de ser considerado e com justiça muito agressivo em termos comerciais, nunca em momento algum eu coloco de parte o verdadeiro interesse, nomeadamente quando estamos a falar de clientes, claro, que é o interesse do cliente. Isto é, o cliente é efetivamente a pessoa mais importante na relação que temos no dia-a-dia. Por isso, quando isso é a matriz no que se toca à relação com o cliente da Nacional Gest, para mim é o sobre azul. Do resto, não só, lá está, como estava a dizer bem, não só na questão de clientes, mas todo o enquadramento de todas as relações, isso continua a ser fantástico, porque mesmo entre nós, mesmo na forma, o foco, de colocar o foco nas pessoas, significa que todas as pessoas que nós temos, quer os nossos colegas do dia-a-dia, quer todas as pessoas que têm uma intervenção, são realmente o foco. E, para mim, nós temos que crescer sempre, como é óbvio, profissionalmente, mas nunca podemos esquecer da coisa mais importante, é que somos pessoas e que temos que viver bem entre todos para conseguirmos chegar aos objetivos que nos propomos, não só como eu, como agente, mas que a Nacional Gest também tem para si e para os seus que trabalham diariamente. Muito bem. Luís, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast, O Seguro Morreu de Velho. Está bem? Foi um gosto imenso. Obrigado. Obrigado.